Alô, boa tarde. São 13 horas aqui em Pontes Lacerda. Nós estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira. Hoje, sem o nosso companheiro de bancada aqui, Ivanildo Amaral, que está com problema de saúde e não pôde ficar conosco nessa segunda-feira. Mas o assunto aqui é de extrema importância aqui para a nossa região, aqui de Pontes Lacerda, na área médica. Nós vamos conversar aqui com a doutora Daniela Bragato, ela é cirurgiã dentista, proprietária da clínica ali da Odonto X, e ela já conversou conosco aqui também no programa Visão no programa Vitrine, e hoje, pela relevância do assunto, nós convidamos para que ela comparecesse aqui para bater um papo com a gente sobre a questão de coleta de células troncos aí através da polpa do dente de leite e do dente siso. É uma grande inovação da medicina. A medicina ultimamente vem trazendo assim, grandes avanços em pouco tempo. Em poucos anos, à medida que o tempo vai passando, os avanços aumentam, e as células-tronco é ainda uma grande esperança, uma grande expectativa aí para milhares de pessoas. Tanto que já se tem hoje bancos de dados, bancos de armazenamento, né, de células-troncos aí no Brasil, e milhares de pessoas já fazem isso. Eu, inclusive, o meu filho, meu filho pequeno, meu filho menor hoje, ele inclusive já foi feita a coleta de células-troncos através do cordão umbilical, e hoje ele tem 10 anos, né, 10 para 11 anos, e durante todo esse tempo está armazenado esse material aí para que ele possa um dia, se precisar, ele fazer essa utilização. Mas a gente vai bater um papo com muita calma, muita tranquilidade aqui para orientar, para explicar certinho como é que é essa inovação aí da relação às células-troncos, nesse caso específico com a coleta através da polpa do dente de leite e do siso também. Doutora Daniela Bragato, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo conversar conosco aqui. Como é que é no começo, para a gente começar aqui, como que é essa ideia da célula-tronco? Não está muito bem definido claramente para a medicina, aqui no Brasil principalmente, mas em vários lugares do mundo, onde a medicina é mais avançada, inclusive, já se usa isso, já se colhe e já se guarda esse material, né? Em geral, está em estudo, muitos países já liberaram a utilização, né? Mas no Brasil, devido, eu acho, um pouco pelo grande cuidado que existe na liberação de tratamentos, assim, com qualquer... Em geral, a nossa fiscalização para estudos e para medicação e para tratamento, ela é bem fiscalizada no Brasil, então por isso ainda não foi liberado, mas já foi liberado o armazenamento, então já se tem pesquisa suficiente mostrando que essas células são sim muito necessárias e possíveis também para diversos tratamentos. Tá certo. Doutora, a importância dessas células-tronco, ela provoca o quê? Qual é a grande sacada para a medicina com relação às células-tronco? Quando é que se pode usar ela? Então, o estudo começou observando o corpo humano, né? Digamos assim. Todo o estudo começou em observar como que é formado nossos órgãos, o corpo humano, como o que Deus fez, né? De uma certa forma. Então, observou-se pelos estudos que as células-tronco, elas que dão origem aos diversos órgãos do corpo. E com o passar do tempo elas vão diminuindo, porque o corpo entende que não precisa mais delas, entendeu? Então, assim, quando está em formação, o feto na barriga tem muitas células-troncos, e conforme vai passando os anos, elas vão diminuindo. E aí... observou-se que, se guardasse essas células, no futuro poderia ser feito órgãos e poderia ser feito tratamento de doenças. Então, por isso, iniciou-se estudos a respeito disso, e agora já o armazenamento, que não é tão recente, entendeu? Porque, como você disse, já tem 10 anos que você armazenou o cordão umbilical, que seria a primeira opção, que não, ainda é a melhor opção, seria guardar o cordão umbilical, né? E aí, tudo isso vem se estudando cada dia mais e vendo a necessidade. Tá. Mas a medicina utiliza isso muito mais assim, para
para formação, para recriação dos órgãos, para a recuperação? Pelos estudos, poderia uma célula-tronco mesenquimal, digamos assim, que seria uma célula-tronco que o dente possui, que seria o dente de leite, ou ainda o terceiro molar, que é um dente em formação, entendeu? Porque enquanto ele está, o dente é considerado um órgão, então enquanto ele está formando, então quer dizer que ele ainda possui células-troncos, porque ele está em formação ainda. Então por isso que ainda existe, enquanto está formando dentes, ainda existe células-tronco. Então essas células-troncos mesenquimais, eles perceberam nos estudos que você pode fazer várias células do corpo, entendeu? Poderia fazer com uma célula-tronco que ela é indiferenciada, a célula-tronco original, digamos assim, ela poderia se transformar em diversas outras células do corpo. Então é possível fazer célula óssea, célula cardíaca, célula nervosa, muscular. Então isso faz possível, no futuro, eles têm-se a ideia de que poderia fazer qualquer órgão. Com relação ao câncer, e hoje nós acabamos de ver ali, né, o jornal acabou de mostrar ali mais uma pessoa que acabou sucumbindo diante dessa doença. Há algum trabalho em cima ainda também com relação ao câncer nesse caso aí ou não? Também, só que assim, depende do tipo. Igual a leucemia, que seria uma doença de origem sanguínea, digamos assim, seria necessário células-troncos hematopoéticas, que são presentes somente no sangue do cordão umbilical. Depois disso não é possível mais essa coleta. Então, por isso que quando você coleta o cordão umbilical, ela tem dois tipos de células. Ela tem as células sanguíneas, que são as hematopoéticas, e tem as células mesenquimais, que são da parede do cordão. Então, se você coletar o cordão umbilical, não tem necessidade de você coletar o dente posteriormente. Agora, se você passou a possibilidade, não teve essa oportunidade, então tem-se ainda a chance de guardar o dente que tem as células-troncos mesenquimais. As do sangue não é possível mais. Tá. Agora, por que a polpa do dente? É a polpa que é aproveitada? De que forma que é feito essa coleta? Então, até eu ia lhe perguntar isso mais na frente, mas de repente o assunto já chegou nesse ponto aqui, eu vou lhe perguntar. Como é que é feita essa parte operacional aí da coleta do dente de leite ou da polpa do dente de leite? Como é que é essa parte? Então, o dente é uma estrutura dura, digamos assim. Todo mundo vê o dente como uma coisa dura, né? Tipo cálcio. Mas dentro do dente, todos os dentes possuem uma parte de tecido conjuntivo, uma parte molinha, um tecido muito rico, muito vascularizado. Então, por isso que o dente dói também, porque existe essa parte viva lá dentro, entendeu? Se fosse só aquela parte mineralizada, dura, ela não teria dor, né? Então, essa parte molinha, essa polpinha que existe dentro do dente, que é onde existe as células-tronco. Tá. Mas ela é retirada como? A senhora faz esse trabalho aqui, depois a gente vai falar mais a miúde sobre isso. A senhora tira o dente de leite, ou tem que esperar ele cair, ou qual é o procedimento nesse ponto? Ou ele tem que ser extraído? A primeira opção depois seria, em relação à coleta dos dentes, seria o dente de leite, o dente descido. Por quê? Porque ele é um dente que vai cair naturalmente mesmo, toda criança vai perder ele. Então seria uma forma de você armazenar alguma coisa que vai ser útil para o futuro, com custo-benefício legal, digamos assim, baixo, e que poderia ter muitas vantagens. E na verdade esse dente, a maioria das pessoas jogam dentro de uma caixinha e guarda lá em casa, né? Tipo assim, de recordação. Então assim, hoje descobriu-se que é muito mais importante do que isso. Mas existe o momento correto da coleta. Em geral, a criança geralmente é em torno de 8 a 10 anos, teria que fazer um acompanhamento, porque cada criança tem uma idade de troca que varia muito de uma para outra. E ele não pode estar extremamente mole, porque senão ele entra bactérias. Quando ele está muito mole, as bactérias são oportunas e acaba contaminando, não pode estar contaminado. Então ele tem que estar molinho, mas tipo sem estar naquela coisa quase caindo, entendeu? Aí por isso que é legal levar e a gente já avaliar desde agora, né? E ter uma previsão do momento que vai ter que ser feita a coleta. Tá.
Depois que é feita a coleta, qual é o procedimento? O que se faz? Qual é o passo seguinte? Então, funciona assim, o paciente vai nos procurar, a gente vai orientá-lo em todos os detalhes, mas geralmente o paciente que vai contratar o banco de coletas. Não somos nós que vamos contratar, é o paciente que vai ligar no 0800, vai passar o nome da cidade, vai falar que tem interesse de coletar, que já procurou o dentista, digamos assim, nós que somos credenciados, e que já avaliou o que está no momento. Aí vai negociar valores com eles, não é pago nada na clínica, nós não recebemos nada, é o centro que vai pagar diretamente no centro de criogenia, e eles vão enviar para nós um kit de coleta, que é um armazenamento necessário para esse dente chegar em São Paulo com vida, digamos assim, porque ele não pode ser armazenado. Ele tem um tempo, ele tem que ser refrigerado, tem todo um kit que eles enviam para chegar lá dentro do prazo necessário. Uma das principais coisas assim que a gente viu de dificuldade no início, já fazia um tempo que eu queria procurar isso, mas aí a gente sempre fala, nossa, no Mato Grosso, tipo, para chegar lá, será que é possível, né, esse transporte? Aí quando nós entramos em contato, eles falaram, a primeira coisa que ela fez foi pesquisar para ver se tinha um transporte adequado para que chegasse em tempo. Então ela viu que tem como, entendeu? Então assim, o nosso transporte ele é um pouquinho caro, porque é diferente de você estar lá em São Paulo e coletar e vir buscar, né? Então o nosso transporte ele ficou um pouquinho mais caro, mas é possível você, no interior do Mato Grosso, fazer esse procedimento como qualquer outro lugar, entendeu? Digamos assim. É um avanço que eu considero, porque eu acho que hoje a gente pode fazer praticamente tudo na odontologia em Pontes Lacerda. Isso, assim, eu acho, era o meu sonho. Quando eu vim para Lacerda 15 anos atrás, esse era o meu sonho, porque quando a gente montou a radiologia, para você fazer um raio-x, você não fazia implante, você não fazia ortodontia, você não fazia nada aqui, porque não tinha o básico de exame, né? E hoje a gente já faz todos os exames, tomografia, tudo aqui. Bom, vamos, depois no segundo bloco a gente vai entrar com detalhes, ver qual é o procedimento das pessoas que se interessam para fazer essa parte de coleta de células tronco através do dente de leite e do siso. Agora, eu queria, só puxou um assunto bastante interessante. Pontes Lacerda hoje, na sua visão, tanto na área médica quanto na parte de odontologia, realmente é um centro é um polo regional de saúde mesmo? Na área de odontologia, eu posso te garantir que sim, que temos ótimos profissionais, temos, assim, todos os exames necessários para se tratar odontologia hoje em Lacerda, nós temos aqui. Na medicina, eu ainda acredito que precisa melhorar um pouco mais, né? Assim, apesar que nós temos ótimos profissionais, mas existem algumas coisas que, em geral, precisam para engrenar essa saúde, né? Agora, mas essa parte de equipamentos, doutora, essa parte de equipamentos mesmo, a parte de odontologia tem todo esse aparato lá que dê para fazer qualquer procedimento. Sim. Inclusive a questão de acidentados, tudo também é possível. Fazemos isso. Tudo, todos os exames, é possível tudo. Inclusive correção também, tem dentistas já então, bucomaxilo nós só temos o Dr. Albino em Pontes Lacerda, né? E ele está fazendo faculdade de medicina e não está ficando em Pontes Lacerda direto, aqui, né? Mas assim, ele seria o único bucomaxilo de Pontes Lacerda hoje, né? Mas assim, o restante dos tratamentos praticamente é lógico que está faltando assim um pouquinho de incentivo, igual eu acho que o município, pelo tamanho do município, já comportaria contratar um bucomaxilo pelo Sistema Único de Saúde, né, digamos assim, pela emergência do hospital, né? Nesse caso pelo consórcio, também ou qualquer que seja a forma que, mas nós não temos um bucomaxilo público, digamos assim, né? Então isso dificulta muito um profissional desse nível ficar em Pontes Lacerda também. Hoje qualquer um, num acidentado aqui, numa situação dessa que ele
quebre o queixo ou dê algum problema na boca, aí ele vai para cáceres. Vai para cáceres. Porque no caso não é um tratamento barato, né? Porque as placas utilizadas, né, são muito delicadas, são de custo um pouquinho elevado. Então, deveria ter pelo SUS, né, um profissional contratado para fazer esse tipo de serviço. Tá certo. Bom, eu preciso para o intervalo comercial. Aí na volta a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Daniela Bragato. E aí a gente já vai para informar vocês que estão interessados nesse assunto. E eu acho que todos deviam estar prestando bem atenção aí, realmente, porque é um assunto assim, de extrema necessidade, questão de preventiva. Hoje a grande parte da medicina, a melhor parte da medicina é a medicina preventiva, né? E a gente tem essa oportunidade aqui em Pontes Lacerda. Por isso que eu perguntei para a doutora Daniela aqui a questão de se ela considera realmente a nossa região como uma região polo regional, porque é mais um elemento aqui dizendo isso, né, comprovando isso, né, o que se tem de melhor hoje no Brasil na questão de prevenção à saúde, né, essa situação de células-tronco que hoje é possível a gente fazer isso aqui em Pontes Lacerda. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Essa é para você que sonha alto, mas quer parcela. Perdeu e estamos de volta, conversando aqui, falando sobre a questão de coleta, a possibilidade hoje de você fazer armazenamento das células-troncos com a coleta através da polpa do dente de leite e do siso. Nós estamos conversando com a doutora Daniela Bragato. Doutora, vamos agora nessa parte operacional. Em Pontes Lacerda hoje, como nós falamos no finalzinho do bloco anterior, Pontes Lacerda hoje é um polo regional de saúde e tem aquilo que é de melhor que tem no Brasil hoje, aí, que é a possibilidade de você fazer, no caso do seu filho, né, que é por causa da questão do dente de leite, fazer a coleta das células troncos, da polpa do dente. Como é que é feito, então, esse procedimento? A senhora chegou até a passar um pouquinho, né, sobre essa situação lá no primeiro bloco. A sua clínica hoje ela não faz, ela não toma iniciativa, ela é só uma intermediária, porque realmente quem faz esse trabalho todo é uma empresa de São Paulo. É um centro de criogenia em São Paulo. Então, geralmente, a gente orienta o paciente, vai ver o momento ideal. Aí, quando a gente fala, avaliou o caso, viu qual seria a melhor indicação para coleta, aí a gente vai passar o telefone para o paciente, 0800, ele vai ligar e vai contratar o serviço. Aí eles enviam para nós um kit de coleta, que nós tem um procedimento, né, uma técnica de coleta, nós vamos fazer a coleta, vamos enviar para esse centro que vai ser armazenado. Então, não existe nenhum pagamento para a clínica, é feito direto no centro e é o centro que vai nos pagar pelo nosso trabalho. Qual seria o dente ideal? Geralmente, se o paciente ainda tem dente de leite, dente de tecido, a melhor opção seria um dente de leite. Mas se passou da idade, digamos assim, já é um adolescente, já tem 15 anos, 12, 13, e não tem mais, é possível ainda coletar um dente do siso, terceiro molar, que seria em torno de 15 a 17 anos, também tem que avaliar, porque tem que coletar esse dente sem danificar a polpa. Então, ele tem que estar em formação, não pode estar já com a raiz completamente formada, porque tem que estar em formação. E também tem que estar uma idade boa para coletar, porque não pode seccionar, cortar no meio, danificar essa polpa. Então, tem que ir lá, nós vamos fazer uma avaliação, e aí nós temos um cirurgião que faz para a gente, e a gente agenda e faz essa coleta. Tá certo. Bom, o passo seguinte desse é encaminhado para São Paulo, para a própria empresa, né? Encaminhado o armazenamento lá. O custo que ele vai ter, a princípio, é esse custo de coleta e de transporte, né? E o armazenamento do primeiro ano. Anualmente, isso já incluído no primeiro... Eu não posso divulgar valores, claro, mas assim, não é exorbitante, tá. Pode dividir em 10 vezes, então qualquer pessoa pode pagar. Tá. E depois disso você vai pagar uma taxinha anualmente um até, valor, né, durante os anos que ficar armazenado. Tá certo, então tá bom. Bom,
eu preciso, antes de concluir, doutora Daniela, dizer da importância. Eu gostaria que a senhora enfatizasse realmente a importância que tem da gente não deixar para depois, né, não deixar de fazer isso com relação aos nossos filhos, pela prevenção, pela necessidade muito importante de prevenir, né? É o tipo de um seguro. A gente torce, e eu sempre falo isso quando eu comento essa questão de células-tronco. Um seguro, né, de carro, né, um seguro de casa que a gente paga torcendo para não precisar, né? A gente paga com a maior alegria, tá? Dizer, paguei 1 ano e não precisei. Né? Aqui nesse caso é a mesma coisa, né? Um seguro essa é a importância, barato, né? É um seguro barato. Considerando os outros seguros. Com certeza, né? Até porque tem a relação também não só de usar para o próprio paciente, né? Então, isso é importante também, porque, vamos supor, se você tem 2 filhos, você não precisa armazenar dos 2, somente de um, porque é compatível. As células mesenquimais, que são as do dente, elas são compatíveis com os outros membros da família, de primeiro grau, né? Agora, as células do cordão umbilical, as células sanguíneas, aí ela já precisa fazer um teste de compatibilidade, se for para doar para um irmão, para o pai, para a mãe, daí já teria que se fazer um teste. Outra coisa interessante é que, se você armazena, mesmo que é um seguro, digamos assim, mas até mesmo as células sanguíneas coletadas no cordão umbilical, não te garante que seja ainda 100%, é um seguro familiar, digamos assim, não é nem um seguro só para o paciente. Porque, vamos supor, se você guardou as células do seu filho, no seu caso, sanguíneas, e ele tiver leucemia, essas células dele não vai ser possível usar nele mesmo. Porque ela já tem o gene da doença, digamos assim. Então, provavelmente vai ter que ser usado de outro doador. Mas se um irmão tiver e fizer o exame e for compatível, talvez dê certo, entendeu? Então é um seguro, como você disse. Mas as chances e os estudos das células mesenquimais, né, que são as células presentes no dente, é assim impressionante, digamos assim, em termos de futuro, o que eles estudam e o que as pesquisas mostram é que muitas coisas poderão ser feitas mesmo. O tratamento é de mais de 80 doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças, assim, porque considerando que você pode fazer qualquer célula com aquela célula, digamos assim, do corpo, então você pode substituir uma célula doente por uma célula sadia. Então é muito interessante mesmo. Tá certo. Doutora, como é que as pessoas interessadas podem fazer? Qual é o procedimento? Elas têm que ligar para a clínica? Qual é a forma de elas entrar em contato para pedir ou mais informações ou já pedir para providenciar, fazer um encaminhamento desses Então, teria que nos procurar na OdontoX, me procurar em geral, agendar uma avaliação, e aí eu vou passar todas as orientações necessárias. Tá. O OdontoX, qual que é o telefone de lá, doutora? 3266-2731. Tudo bem. Bom, nós conversamos com a doutora Daniela Bragato, ela é cirurgiã dentista, proprietária da clínica OdontoX, e ela está trazendo essa grande novidade aqui para Pontes Lacerda, de extrema relevância para a questão de saúde aí, para quem quer preservar a saúde dos filhos. É uma situação muito interessante, que deve ser ponderada, deve ser analisada com carinho, parar para pensar. Esse programa que nós estamos fazendo hoje aqui é um dos programas que eu reputo um dos mais importantes que eu já tenha feito nesses 7 anos que existe o programa Visão Crítica aqui, dada a relevância do assunto e dada a perspectiva aí que a gente tem que ter a questão da saúde aí como muito mais prevenção, né, que esse é o grande objetivo hoje da medicina. Doutora, eu gostaria de deixar mais um tempinho para a senhora, para suas considerações finais, de repente encaminhar para o final do programa. A gente está trabalhando sempre na clínica, eu sempre busco novidades, sempre procuro trazer o que tem de mais moderno, né? Em relação à radiologia, a gente sempre está melhorando. Ano passado adquirimos um aparelho novo de raio-x periapical para melhorar a qualidade dos nossos exames, sempre trocando, que isso não é fácil hoje, né?
considerando O custo alto de investimento, o custo alto de investimento, mas eu acho que eu me dedico a isso, né? Trabalho por isso. E eu acho assim, a Odonto-X ainda não é o que eu espero, digamos assim, não é o que eu almejo, mas eu estou caminhando para que um dia ela consiga oferecer todos os tratamentos na odontologia. A gente está trabalhando para isso, buscando cada dia mais inovação, tecnologia, novidades, tratamentos em geral. E eu espero atender bem a população. A gente faz o nosso melhor, a gente sempre está tentando melhorar mais, né? Não é fácil também trabalhar nessa área, é uma área difícil a área de saúde é difícil, né? O ser humano não é exato, né? Nós não somos assim, tipo 5 mais 5 é 10, né? O ser humano tem uma variação muito grande de um paciente para o outro, de um problema para o outro, mas a gente vai fazer o máximo sempre para atender a todos muito bem. Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês que ficaram conosco aqui até esse momento. A gente agradece a atenção e, voltando a lembrar, se você tem filhos, né, aproveite, dê uma olhada, converse com a doutora Daniele, vá até a clínica Odonto-X, peça informação, se oriente, porque esse aqui é um assunto de extrema relevância, extremamente importante. Saúde não tem preço, a vida muito menos ainda, né? Não tem valores que se meça aí a importância de a gente fazer a prevenção. Obrigado a todos vocês, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.